E outro detalhe, né? Nas eliminatórias, quem ficou como primeiro reserva foi outro brasileiro, o Lucas de Souza Bittencourt. Brasil muito bem nas argolas, é um aparelho que tem tradição, que a gente tem uma medalha de ouro olímpica com o Arthur, uma medalha de prata agora nos Jogos Olímpicos do Rio, e diz ele que tenta Tóquio para ser o primeiro atleta a ganhar 3 medalhas olímpicas seguidas nas argolas. Eu acredito nele. Vem brasileiro aí. Vamos ver então a apresentação do brasileiro Arthur Zanetti na sua especialidade, as argolas. Já está autorizado pela mesa. E vai começar a sua apresentação. Vamos ver. Marcos Goto, técnico, vai colocar ele nas argolas com todo o cuidado e preparação ali das mãos. Cravando tudo, Arthur. Excelente participação, sai feliz, vai cumprimentar seu técnico. Favorito nessa final, passa muito bem, abre uma boa execução nas argolas. Tem a sua primeira etapa de Copa do Mundo de 2017, primeira competição internacional que o Arthur participa depois dos Jogos Olímpicos. Deu conta do recado, passou bem. Como de costume, Arthur muito tranquilo. Eu gosto muito da facilidade com que ele lida com a competição. Ele sabe o que ele está fazendo. Forte, preciso, na linha das argolas, como pede o código de pontuações. Vai à parte inferior da prova, muito dinâmico. 2 mortais para frente, sobe a parada de mãos imediatamente. Pouquíssimo balanço dos cabos, ou quase nenhum. Empunhadura nas argolas também perfeita, não apoia os braços. Para completar ainda 2 mortais, uma pirueta, cravado. Marcos lá no fundo vibra, todo mundo sabe que a fera tá aí de novo, que tá competindo em plena forma, já voltou às competições depois de uma cirurgia. Boa, Arthur. 14.850, a nota do brasileiro Arthur Zanetti, abrindo aí a prova das argolas. A ele aí, belíssima nota. Vamos segundo participante, o italiano Marco Lodadio. Aí passando magnésio nas mãos. Amanhã às 9 horas nós vamos ter segundo dia de competições com outras 5 provas, 3 masculinas e 2 femininas. Vamos ver aí a entrada do italiano. Italiano muito preparado também para essa prova. É um país que tem tradição nesse aparelho. Quando o Arthur foi campeão olímpico em Londres 2012, a Itália terminou com a medalha de bronze.
também teve uma boa participação. Ele foi segundo colocado nas eliminatórias. Quem chegou mais perto do Arthur teve 14.500, um pouco a menos do que o brasileiro conseguiu hoje. Eu gosto de ver a presença das crianças, muitas crianças no ginásio. Ginásio lotado de crianças, a próxima geração da ginástica. A Eslovênia investe muito hoje na ginástica. Então é interessante ver esse ginásio lotado da nova geração. A ginástica é uma modalidade que ela, além da pessoa torcer, a pessoa aprecia, né? É um show. Então atrai todas as idades. Criançada fica louca, mas os jovens também hoje em dia, eles têm se apaixonado pela ginástica. Eu tenho visto a quantidade de jovens admirando os nossos atletas e idosos também. Todo mundo fica louco. É um esporte realmente show, né? A pessoa se empolga, ela participa torcendo, mas ela também fica ali apreciando, né? Aprecia os adversários, aprecia o atleta que ele está torcendo. O que vale ali é a beleza do espetáculo que a ginástica proporciona. E você falou, Henrique, da Itália, né? A Itália também teve um grande líder que foi o Yuri Keke nas argolas. 14.550, a nota dele ficou abaixo do Arthur Zanetti, que fez 14.850. Zanetti mantém aí a liderança da prova. Vamos ter aí o próximo competidor do Canadá, René Cournoyer. A ele aí, não, esse aí é o atleta dos Estados Unidos, né? O Donnell Whittemore. Aí o René Cournoyer do Canadá, terceiro atleta. Outro jovem atleta dessa equipe renovada do Canadá. Pequeno balanço dos cabos das argolas. Passo grande na aterrissagem. Não é uma prova tão boa quanto os dois primeiros que se apresentaram até aqui, mas conseguiu cumprir com o que se propôs o atleta do Canadá. Nas eliminatórias ele foi quinto colocado nessa prova, um pouco abaixo, apenas 13.700. Detalhe aí a preparação dele das mãos, também coloca muito magnésio. Vai a parada de mãos, aí a gente vê que ele perde um pouco o equilíbrio nesse momento, toca os braços nas argolas, os mortais para frente, conectados, faz exercícios na parte inferior, na parte superior do aparelho, mas ele toca. Você vê o antebraço dele está todo o tempo ali tocando nas argolas, que não é permitido. Isso faz ele ter uma despontuação, e essa é exatamente a diferença do brasileiro. O brasileiro só toca com a mão nas argolas, ele não tem nenhum outro toque do corpo, e por isso foi campeão olímpico, vice-campeão olímpico, muito superior à prova do canadense que participou nesse momento. Vamos ver a nota dele, 14. O Zanetti continua aí na liderança da prova, 14.850, a nota que foi do Zanetti. Próximo competidor é de Hong Kong, Chung Nikil. Aí ele aí, ó. Atleta que tem um grau de dificuldade próximo ao Arthur Zanetti, mas nas eliminatórias executou a prova com mais falhas. Vamos acompanhar a sua apresentação hoje.
passo largo na aterrissagem. Uma boa prova, mas algumas falhas ao longo do exercício. Ele já cumprimenta o próximo competidor. Mas foi uma boa participação, não foi uma participação ruim. Ele faz exercícios de força, que é a característica principal das argolas. Você utilizar esse aparelho para apresentar exercícios estáticos como esse. Lembrando que é necessário permanecer sempre por 2 segundos nas posições estáticas e executar exercícios dinâmicos como esse. Mas no Cristo tem que parar. 2 segundos aí. 2 segundos na maltesa. Toda a força que o atleta executa, ele tem que ficar parado por 2 segundos para ganhar toda a dificuldade do exercício. E o atleta de Hong Kong fez isso. Infelizmente, na saída foi o pior momento dele, que ele faz 2 mortais, 2 giros, passo largo para frente na chegada. Vai ser muito despontuado aí. Poderia até passar o italiano, mas com essa falha vai ficar difícil. 14.400 a nota dele, fica na 3ª posição provisória. O Arthur Zanetti está aí na liderança ainda. Próximo competidor da Áustria, Michel Fussenegger. É ele aí, ó. Já aguardando também a liberação da banca de arbitragem. Não tinha bandeira verde, foi com o braço mesmo. O árbitro ali liberou, vai iniciar a participação da prova, em que o Brasil segue na 1ª colocação. Visivelmente cansado ao final da prova, apesar de uma participação que não teve um erro muito grande visível, estava nítido que ele faltou força no final da prova. Ele chegou no final cansado, então ali teve que dobrar o braço, acabou falhando na parte final. Isso é muito comum no início do ciclo, porque ele começou a prova muito bem, estava muito bem preparado no início, mas ao longo do exercício ele foi perdendo ritmo, foi balançando o cabo das argolas. Você vê, já nesse momento já começa a tremer, já começa a balançar para o lado, porque essa fase de preparação de início do ano, o atleta muitas vezes ainda não está 100% da sua forma física, apesar de executar exercícios com grau de dificuldade, como Cristo. Foi o único que abriu as mãos, né? Inclusive na argola. Ele não ganha nada a mais por isso, mas tem um virtuosismo em abrir as mãos, em mostrar que está sobrando. Mas no final estava faltando força, dá para ver. Teve uma saída baixa, com um grau de dificuldade um pouco menor. Não chega aí nas primeiras colocações, vai ficar bem abaixo dos outros. Tá aí o que disse o Henrique, 13.700. Ele é o 5º dos 5 que se apresentaram até agora. E o Arthur Zanetti tá aí mantendo a liderança, a expectativa do Henrique aí, da Andréia, é medalha de ouro. Eyal Glaser, de Israel, é o próximo competidor. Competidor de número 6 dos 8 finalistas dessa prova das argolas. Nas eliminatórias conseguiu 13.650.
Saída em 2 mortais, um passo na chegada. Uma prova um pouco mais simples, mas bem executada. A melhor característica desse atleta não é a dificuldade, é a boa execução que ele tem ao longo do exercício. Na imagem recuperada, a gente vai conseguir perceber com a primeira preparação das mãos, isso aí acontece antes da prova, coloca o magnésio, mas como o braço dele é esticado, o corpo é perfeito, ele não tem desvio de angulação do ombro. Sobe aí a parada de mãos. Nesse momento ele arquia o corpo muito para frente. Mas olha como os braços são esticados, a perna bem na linha do corpo, como pede o código de pontuações. Giro para ganhar velocidade, 2 mortais para trás, um passo de 1/10 na chegada, vai ser um pouco despontuado, mas ele gostou, todo mundo está satisfeito. 13.800, ele fica aí no 5º lugar. Até aqui o Zanetti já com isso garante medalha, pelo menos. Deve ser de ouro, mas se houver uma zebra aí superando, olha só, Daniel Whitenburg dos Estados Unidos. Lembrando que nessa prova de argolas participou outro brasileiro, que foi o Lucas Bittencourt, ficou na 9ª posição, quase que ele pega a final, porque são só os 8 melhores, né? Mas ele também participou dessa prova na classificatória. Você falava da zebra, Paulo? Não sei se seria tão zebra não, porque esse americano é potente nas argolas, forte, uma das especialidades dele é esse aparelho. Um triplo mortal carpado de saída, todo mundo vibra muito. Alto grau de dificuldade na prova, arriscou demais. Estados Unidos sempre com essa característica, não levam atletas para participar de competição se não for para mostrar alguma novidade. Aí o momento de aquecimento, de concentração do atleta, ele sempre muito focado, forte, especialista na prova. Faz a primeira malteza. Ele abre as mãos ali. Bem mais difícil, né? Você fazer com as mãos abertas, apesar de não receber nenhuma pontuação a mais. Mas o atleta mostra ali que ele tem condições de se apoiar numa área menor da mão. Exato, ele usa isso várias vezes ao longo da prova. Em todas as forças ele abre as mãos. Sobe a parte superior do aparelho. Tá vendo que tem um balanço de cabos? Todo mundo consegue acompanhar isso, que ele não é tão firme. A argola, ela treme um pouco. Você vê, ó, ele perde um pouco esse balanço e isso é despontuado na nota. Mas em compensação, na saída, 1, 2, 3 mortais para trás, 2 passos na chegada, o pessoal vibra atrás bastante porque sabe como é difícil. Olha o técnico. Mandar um triplo mortal depois de fazer aquela quantidade de força, né? O grau de dificuldade já é alto. Quando o atleta realiza isso no final da série... 14.200, não supera o Arthur Zanetti. Fica no 4º lugar o Daniel. Eu achei que o 4º lugar ele merecia melhor na colocação, Henrique. O grande problema dele foi que, apesar de ter dificultado muito na saída, deu 3 passos para trás. Para você colocar dificuldade, tem que colocar dificuldade com uma boa execução. Porque senão o código te dá mais pontos na dificuldade, mas te tira na execução. Então tem que fazer coisa nova e perfeita. Adam Alskur, da Jordânia, para terminar a prova das argolas, com grande possibilidade aí, praticamente confirmando que se esperava medalha de ouro para o Arthur Zanetti do Brasil.
Segundo finalista da Jordânia, um país que não tem tanta tradição na ginástica, mas que volta a outra final nas argolas. O último competidor, um grau de dificuldade um pouco abaixo das outras apresentações. É legal ver a Jordânia crescendo, outros países na ginástica começando a participar. A ginástica sempre foi um esporte com países tradicionais, Rússia, Estados Unidos, Romênia. E agora a gente tem a presença da Jordânia, África do Sul nas paralelas. Já nem falo mais que o Brasil é surpresa, porque o Brasil 3 medalhas olímpicas na última, já tem 4 medalhas olímpicas, vários ouros, então já não é surpresa para a ginástica. Mas a Jordânia teve uma boa participação no cavalo, acabaram falhando. Agora nas argolas o atleta consegue fazer a série que se propôs, não está entre as melhores provas, mas ele consegue passar bem. Faz exercícios de força na parte superior do aparelho. O giro preparatório, a saída em duplo mortal, uma pirueta, pequeno passo na chegada. Vai receber uma nota razoável. Vamos ver a nota do jordaniano Adam Alsku. E já, para mim, garantida a medalha de ouro do Arthur Zanetti. Vamos só para confirmar, não teve uma apresentação que possa superar o Zanetti. Apenas para a gente confirmar aí. E logo depois a gente vai ter aí uma saudação da Flavinha pra gente aqui. 13.250, medalha de ouro é do Brasil, de Arthur Zanetti nas argolas. Aí, portanto, mais uma medalha de ouro, 2 medalhas de ouro pro Brasil no primeiro dia de competições. Aí o resultado final: Arthur Zanetti 14.850, Marco Lodaggio da Itália 14.550 e o